Bom dia a todos, graça e paz. Eu sou Lucas, pastor da Igreja Cristã Evangélica do Jardim Cruzeiro do Sul. Temos também a nossa congregação no Jardim Imperial. É um prazer ter este momento para compartilhar a palavra do Senhor. Louvamos a Deus por isso, pela oportunidade, pelo privilégio que Ele nos concede de poder meditar na palavra do Senhor, divulgando-a aos irmãos. Convido a passar esta próxima hora conosco, onde faremos uma meditação sobre o sentido da vida. Buscar aí dentro das Escrituras os parâmetros, os princípios que norteiam uma busca sadia pelo verdadeiro sentido, pelo propósito da nossa existência, para que a gente não se perca em coisas que não trarão benefícios, que não darão sentidos, pelo contrário, trarão mais confusões à nossa alma. O livro de Eclesiastes é repleto de sabedoria, de princípios práticos para o nosso dia a dia, para que a gente não, como eu disse, não se perca aí numa busca desenfreada a algo que, ao final da nossa vida, venhamos a olhar e ver que não passou de vaidade, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, termos um período de meditação, de oração diante do Senhor. Logo após a oração, teremos um período de cânticos, e após este período de cânticos, faremos a leitura e a meditação do texto, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e amado Pai, te louvamos pela nossa vida, te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado constante sobre as nossas vidas, a começar e principalmente pela salvação que temos em Cristo Jesus. Sabemos, ó Deus, que tudo que necessitamos, tudo que precisamos, tudo que é poderoso para acalmar a nossa alma, os conflitos em nosso coração, se encontram em Cristo Jesus, a nossa riqueza, a nossa sabedoria, a nossa salvação. Pedimos ao Senhor, ó Deus, neste nome, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor, nesta manhã, proporcione crescimento, amadurecimento à nossa fé, nos ajude, ó Deus, a ter uma compreensão melhor sobre a vida, sobre a nossa existência, sobre a nossa missão, o propósito de estarmos ainda neste mundo. Nos ajude, Senhor, a olhar para a vida de uma maneira correta, da perspectiva que as Escrituras nos trazem, para que a gente não se perca em tantas coisas que o mundo tem se perdido. Pedimos ao Senhor, ó Deus, no nome de Jesus, que o tempo que passarmos aqui reunidos seja para a honra e glória do teu nome, que o Senhor fortaleça, ó Deus, os corações desanimados, nos ajude, Senhor, a realinhar, ó Deus, o nosso coração em relação à tua palavra, exorta-nos, ó Deus, transforma-nos, ó Pai, através do teu Espírito, e fale conosco através da pregação da tua palavra. Abençoa cada família representada, cada lar reunido, cada irmão que está separando este tempo, ó Deus, para meditar junto na tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Sabemos que não somos merecedores, que é somente a tua graça e a tua misericórdia que está sobre nós. É por isso que louvamos e bendizemos o teu nome em Cristo Jesus. Amém. Quero passar neste momento para a equipe de cânticos e logo após faremos a leitura e a meditação.
Pois bem, irmãos, vamos para Eclesiastes, capítulo 5. Faremos a leitura do versículo 8 ao versículo 20. Vamos falar sobre as riquezas, as ilusões, que a falsa sensação de poder que a riqueza traz. Veremos como esse mecanismo de poder baseado nas riquezas funciona, qual é o preço que se paga, o que move este mecanismo, e como nós podemos nos proteger para não fazermos parte desta engrenagem tão destruidora que é o coração apegado às riquezas, o amor ao dinheiro, de maneira que venhamos a nos perder no sentido da vida. Vamos lá para Eclesiastes, capítulo 5, versículo 8 ao 20, diz assim: Se vires em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. E sobre este há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre da sua mãe, assim não voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave e mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhes enche o coração de alegria. Primeira coisa que eu quero pontuar aqui é que o objetivo não é falar que a riqueza é ruim, de maneira alguma. Ser rico é pecado, de maneira alguma. A associação que nós faremos, e que isso é muito evidente no contexto ali de Salomão, é que quem tinha muitas posses se considerava poderoso. Embora não seja diferente no nosso contexto. Os ricos e poderosos baseiam-se o seu poder naquilo que eles têm, e pelo fato de terem muito, se acham detentores do poder. E Salomão está desconstruindo exatamente essa ilusão de que se você tem alguma coisa, você pode alguma coisa. Quando, na verdade, as riquezas não passam de vaidade. No início dos escritos aqui em Eclesiastes, Salomão ele quer desconstruir tudo aquilo que o homem está apegado e buscando o sentido da vida. Então ele trata da questão das futilidades, que as nossas conquistas, que a busca pela sabedoria, pelo conhecimento, a própria riqueza, nada pode trazer
no que diz respeito nada pode agregar ao propósito da vida, porque essas coisas passam, porque o homem é breve. Por mais conhecimento que eu tenha, eu posso morrer hoje e o que trouxe de benefício para mim? Por mais que eu tenha riquezas, o que eu vou levar para a sepultura? Então, a brevidade da vida faz com que, quando nós entendemos que somos breves e que nada que a gente possua pode agregar à nossa existência, não nos sobra nada. É isso que Salomão está dizendo. Salomão está falando, olha, não busque sentido nessas coisas porque você não tem controle nem da sua própria vida. Ele usa a expressão, você e o animal, o homem e o animal não tem diferença, porque nós vivemos e morremos como os animais vivem e morrem. E a semana retrasada, falamos sobre o temor do Senhor. Aí é onde Salomão, então, começa a estabelecer os princípios que devem nortear a vida do homem. É entender que ele está diante de Deus, a maravilha, o ser que construiu, que criou todas as coisas, e é a partir deste ser que nós podemos buscar o conhecimento, as riquezas, a compreensão do que a vida de fato é. Se não tivermos temor no Senhor, nós iremos nos perder. Então, vimos a semana retrasada que o temor do Senhor, precisamos olhar para Deus de uma maneira temerosa e não insolente, e não arrogante. Hoje falaremos sobre como o mundo se perdeu e se perde por causa do pecado, mas, na verdade, não apenas o mundo, o nosso coração, ainda que cristãos, somos tentados, somos seduzidos a buscar as riquezas para nos sentirmos poderosos. E é interessante que Salomão ele mostra como isso funciona na prática. Lá no versículo 8, ele diz, olha, se vocês virem em alguma província, em alguma cidade, em algum local, um ato de opressão e de injustiça, não te espantes. O que ele está querendo dizer, não fique maravilhado, não é algo incomum. É algo tão presente que nós nem percebemos. Ele está falando, olha, se tem alguém oprimido, saiba que tem outro que está aqui, o opressor. E sobre estes outros, existem outros que oprimem também, é uma pirâmide, onde o mais forte oprime o mais fraco. E isso é tão verdadeiro que nós, o nosso coração corrupto, acabamos também entrando neste mecanismo de injustiça, de opressão, para buscarmos a nossa parte, para buscarmos a nossa parcela. E é interessante que lá no versículo 9 ele diz, o proveito da terra é para todos, até o rei se serve dela. Ou seja, até o rei que tem riquezas, que tem poder, ele não vai abrir mão da sua parcela ali no campo. Ele também quer a sua parte, ele também tem um direito, ele se sente no direito, não, peraí, é meu, eu também quero. E nós fazemos dessa forma, nós agimos dessa forma. Nós não queremos abrir mão daquilo que é nosso. Ainda que a gente tenha muitas coisas, não, é meu, é meu. Eu tenho que... Eu não posso deixar de... Eu não posso abrir mão daquilo que é meu por direito. E Salomão explica por quê. Olha lá no versículo 10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Salomão está dizendo, olha... O que movimenta este mecanismo de busca por riquezas, de busca por poder, é a sensação de achar que essa riqueza trará, de fato, poder a mim. E nós, então, passamos a entregar o nosso coração a essas coisas. E Salomão diz que aquele que
busca poder por meio das riquezas, que busca o poder, que busca querer coisas para ser alguma coisa, ele nunca vai se fartar. Ele sempre vai buscar alguma coisa. Ele sempre, o que ele ganha é pouco. Ele não vai estar satisfeito com a renda que ele tem, com o salário que ele tem. Nós podemos ver que as pessoas que quanto mais ganham, mais desejam ganhar. Às vezes você escuta nós vemos aí políticos, não estou generalizando, mas sabemos dos salários dos magistrados que são altos, e eles estão sempre tentando aprovar alguma lei para aumentar o seu ganho, para aumentar aí a sua renda. E nós olhamos e pensamos, poxa, mas eles já ganham tanto e nós tão poucos e eles ainda querem mais. O fato é que o coração corrupto, se fôssemos nós, eu estou falando nós, a humanidade, a plebe, tá? A população mais pobre, não quero entrar ainda no mérito do homem temente a Deus, tá bom? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas olhando para o coração humano, se nós estivéssemos no local destes políticos, desses homens poderosos, nós também olharíamos para a nossa renda e falar, poxa, eu preciso ganhar mais. Não é suficiente esses 20 mil, esses 30 mil, eu preciso dar um jeito de aumentar a minha renda. É isso que Salomão está falando. Quando o nosso coração está agarrado às riquezas, nunca teremos o suficiente. Nunca estaremos satisfeitos com aquilo que nós temos. E por que isso? Olha que interessante, lá no versículo 11. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com os seus olhos. Salomão está dizendo, olha, a pessoa que tem muitas posses, muito poder, muita riqueza, ela está cercada de bajuladores, ela está cercada de pessoas à sua volta. E é uma maneira a qual ela se sente importante, pertencente a alguma coisa aí no poder. Porque ela olha e pensa, olha, eu estou bancando isso, eu estou promovendo este banquete. Quando há pessoas à volta, a pessoa se sente importante. E muitas vezes, e na maioria das vezes, o status movimenta essa busca desenfreada por riquezas. Porque a pessoa sabe que se ela não tiver a riqueza, não tiver dinheiro, não tiver poder, ela não terá companhia de pessoas e, consequentemente, ela se sentirá impotente, desprezada. Então, eles precisam, é um círculo vicioso. Eu preciso ter poder para ter seguidores. E os seguidores só continuarão fiéis a mim se eu mantiver o meu poder e continuar crescendo na minha busca por riquezas. É isso que movimenta o mundo, é isso que movimenta o coração do homem, essa sensação de estar no controle, de promover alguma coisa, de ter condições de criar uma circunstância, uma situação onde ele olha para si e fala, eu sou poderoso. Tá bom? Mas a que preço isso? Qual é o custo de ter este poder, essa falsa, essa ilusão de poder? O que se cobra? Qual é o preço que o homem paga quando ele pauta a sua vida nessa busca desesperada, desenfreada e ilusória por riquezas? Olha lá no versículo 2... No versículo 12, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Primeiro, só abrir um parênteses aqui, Salomão não está colocando o rico em oposição ao trabalhador.
Não é porque é rico que não trabalha, tá bom? O que Salomão está dizendo ele está falando daquele trabalhador que não tem o seu coração na riqueza. É aquele trabalhador comum que entende que os recursos devem ser aproveitados com sabedoria, e não são os recursos que darão sentido ao seu trabalho. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas Salomão está dizendo, o trabalhador comum, ainda que ganhe muito ou ganhe pouco, que entende que o seu coração não pode estar nessas coisas, ele dorme tranquilo, ele tem um sono tranquilo. Já o rico, ele não consegue dormir, ele não consegue descansar, ele não consegue ter paz, tranquilidade em seu coração. Porque olha lá, no versículo 14, se tais riquezas se perderem por qualquer má ventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. No versículo 15 e 17, ele fala, olha, o homem sai nu do ventre da mãe e ele volta nu. Então, ele não tem nada. Ele não consegue segurar nada. Mas aquele que coloca o seu coração na riqueza, ele pensa, olha, eu tenho que dar um jeito para não perder os meus bens, as riquezas. Eu não posso dar um passo em falso para não ser passado para trás. Eu não posso fazer um negócio equivocado para que eu não perca renda, para que eu não perca dinheiro. Por isso as injustiças, as opressões, porque a pessoa está disposta a todo custo a manter e a multiplicar a sua riqueza. Mas isso não deixa ela dormir, porque ela dorme pensando, como eu vou garantir que a minha riqueza continue amanhã? Como eu vou garantir que o meu poder ainda continue aumentando para que as pessoas à minha volta continuem me seguindo? Isso passa a corroer o seu coração, a consumir a sua alma de tal forma que ela não consegue dormir tranquilo. Ela não consegue se dar por satisfeito. Salomão diz, olha, no versículo 17, nas trevas, com todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação, ainda que tenha vivido com regalias, ainda que tenha vivido com muitas riquezas e poder, não passou de dias de trevas, porque ele permitiu que essas preocupações o consumissem. Não dessem paz, ele não conseguia dormir tranquilo, porque ele sabia que se ele cochilasse, se ele vacilasse, outro assumiria o seu lugar. Nós vemos isso lá no capítulo 4, versículo 16, quando fala sobre um rei. E o rei, quando ele fica velho, surgirá um novo para assumir o seu lugar. E este novo rei um dia se tornará velho e terá que se preocupar com um novo que irá assumir o seu lugar. E essas pessoas que depositam o seu coração nas riquezas, no poder, elas vivem constantemente preocupadas. Quem vai assumir o meu lugar? Quando isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Será que será hoje? Será que vai ser amanhã? Será que aquela pessoa que está à minha volta, não está tentando passar a perna em mim, me trair para assumir o meu lugar? E isso não deixa que ela descanse, não deixa que ela tenha uma noite tranquila. E Salomão agora passa a falar sobre como nós podemos fugir desta engrenagem, como nós podemos tratar, cuidar do nosso coração, quais são as atitudes que nós precisamos ter para não viver a ilusão de buscar poder e riquezas, achando que isso trará significado, sentido à nossa vida. A primeira atitude é avalie suas ambições, os seus desejos. Se você está buscando alguma coisa, se você deseja alguma coisa, avalie a sua motivação. O mundo
buscam as coisas pela motivação errada. Eles estão preocupados com o status, eles estão preocupados em serem reconhecidos, eles querem ter as pessoas à sua volta, pessoas que digam que o paparicam, que olham para ele como alguém que é importante. O mundo deseja isso. O coração corrupto do homem, sem temor a Deus, deseja isso. E nós precisamos avaliar aquilo que nós estamos buscando, o que nós estamos almejando, quais são as nossas ambições, o que está por trás do nosso desejo de conquista. É interessante que lá no capítulo 4 mesmo, no versículo 4, Salomão diz: então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Tudo que nós fazemos em querer ser melhor, em querer aprimorar, nada mais é do que, lá no fundo, o desejo de ser melhor do que o outro. De querer ser melhor, de querer se parecer melhor, de querer ter mais do que o outro. Nós não queremos ficar para trás, isso falando do coração corrupto. E nós precisamos tratar disso. Porque nós sabemos que Deus é a nossa riqueza, Cristo é a nossa riqueza, a nossa sabedoria, Cristo é a nossa vida, nossa eternidade, nossa esperança. Não são essas coisas que devem mover o nosso coração. Nós precisamos entender o que nós estamos buscando. Por que nós estamos buscando? Qual é o caminho que nós estamos percorrendo para conquistar aquilo que nós estamos almejando? Será que nós estamos agindo da mesma forma que os opressores, com injustiça, querendo a nossa parte a todo custo, não nos importando com as pessoas à nossa volta? Muitas vezes queremos isso e aquilo por causa do status, para mostrar para as pessoas que nós temos, para mostrar para as pessoas que nós somos. E Salomão está falando, se você busca as coisas por esta motivação, saiba que isso é vaidade, que isso não trará felicidade ao teu coração. Isso trará inquietude, trará insatisfação, angústia, insônia. É horrível ter insônia. Eu muitas vezes sofro disso. Às vezes eu acordo 4 vezes durante a noite, mas eu já percebi que isso faz parte do meu metabolismo. Eu tenho sono leve, mas é horrível isso. Pior ainda é nós não conseguirmos dormir por preocupações em relação ao outro dia. Isso já aconteceu comigo e muitas vezes acontece. E é onde eu tenho que tratar o meu coração e descansar no Senhor. E essas pessoas que buscam a satisfação por meio das riquezas para se sentirem importantes, elas não conseguem dormir, elas ficam inquietas, preocupadas, inseguras, ansiosas pelo dia do amanhã, e leva a uma vida que se enquadra, que se encaixa, que se conforma ao mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, um texto muito conhecido, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando, não siga o curso deste mundo, não siga a forma deste mundo. Este mundo se perde na busca por poder, para trazer significado ao coração, mas ainda assim estarão perdidos num grande vazio, num saco furado, onde buscarão e não terão paz. Mas renove a tua mente, olhe para Deus, perceba que essas coisas não trarão significado a você, não trarão significado à sua existência, farão com que você não consiga nem dormir,
porque estará preocupado em ser alguma coisa, em ter alguma coisa, a parte do que Deus nos ensina, tá bom? Então, a primeira atitude que nós precisamos ter para não vivermos em função das riquezas, do dinheiro, numa busca errônea por poder, avalie as suas ambições, avalie os seus desejos, qual é a tua motivação, o que você está buscando, por que você está buscando. Será que não é desejo por status, por ser reconhecido pelas pessoas? Segunda atitude, seja feliz com o que tem. Lá no versículo 18, Salomão diz: eis que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber, e gozar cada um do seu bem, de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Seja feliz com o que você tem. Seja satisfeito com a porção que Deus lhe deu. Não coloque o teu coração nas coisas do mundo. Valorize cada conquista que você alcançou, embora não seja, embora o teu coração não deva estar nas conquistas, mas cada pequena coisa que Deus te deu a oportunidade de receber, de estar, valorize essas pequenas coisas. Não olhe para as coisas que você não tem. Olhe para aquilo que você tem. Olhe para a beleza da sua família. Olhe para o seu lar, não para a sua casa. Olhe para o seu lar. Olhe para o aconchego familiar. Olhe para a sua saúde. Olhe para o seu trabalho. Olhe para a vida simples e alegre que Deus te deu. Isso é importante porque o próprio Salomão diz: os nossos dias são poucos. Nós não temos tempo para vivermos insatisfeitos. Nós não temos tempo para olharmos para aquilo que nós não temos, porque o mundo, porque os nossos dias estão passando. Aproveite o que você tem, curta os seus filhos, curta o seu esposo, a sua esposa, aproveite a vida que Deus lhe deu. Quantas vezes eu me pego no meu escritório e quando eu vejo o dia passou e eu mal vi os meus filhos, e olha que nesse período de quarentena eu apenas ouço lá a conversa deles, as brigas entre os irmãos, né? Eu escuto as brigas deles, vejo as gargalhadas e muitas vezes eu não participo dessas questões porque eu estou preocupado em outras coisas. É claro que eu tenho as minhas obrigações, eu tenho que cumprir com as minhas obrigações. Mas quando eu tiver o tempo oportuno para estar com os meus filhos, com a minha esposa, eu preciso agarrar com unhas e dentes. Eu não tenho tempo para estar do lado da minha esposa e dos meus filhos, me lastimando, lamentando por aquilo que eu não tenho. Eu tenho que me satisfazer com aquilo que Deus me deu hoje, com aquilo que Deus proporcionou a mim. Eu devo, com sabedoria, estar satisfeito com a graça e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Se é isso que Deus me deu, se são esses os recursos, se é este o meu salário, se é este o meu emprego, se é esta a minha renda, que assim seja e que eu viva feliz. Eu não devo me prender, me perder em algo que eu não tenho, olhar para aquilo que eu não tenho e deixar que isso me consuma, corroa o meu coração e me tire a felicidade. O apóstolo Paulo, capítulo 4 de Filipenses, versículo 11, 12, ele diz: olha, eu aprendi a viver contente em todas as circunstâncias. Aprendi a viver com muito e com pouco. Aprendi a ser humilhado e a ser engrandecido. Aprendi a viver contente em todas as circunstâncias.
Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é Deus quem me fortalece, Deus é a razão da minha vida, a razão da minha existência. E quando eu entendo isso, eu olho para todas as circunstâncias e consigo enfrentá-las com a cabeça erguida, na confiança e na esperança da vida eterna. Porque o meu coração não está nessas coisas. Não são essas coisas que satisfazem, são apenas detalhes, são apenas circunstâncias. Desfrute da porção que Deus te deu. Se é isso que Deus te deu, satisfaça-se com isso. Viva contente com isso. Terceira atitude que nós precisamos ter. Reconheça que tudo que você tem é dom de Deus. Seja grato por tudo que Deus te deu. Mas eu tenho pouco, agradeça a Deus. Eu tenho muito, agradeça a Deus. Vem de Deus, é dom de Deus. Não somos nós que conquistamos. É a pura misericórdia de Deus manifesta em nossas vidas. Às vezes a gente pensa, poxa, tem cristão que é rico, que vive bem, por que Deus não dá a mim essa oportunidade? Porque porque Deus não quer isso para você. Mas por que não quer? Não sei. Porque Deus não quer que eu seja rico nesta terra, com recursos e bens. Não compete a mim querer questionar a Deus. Eu tenho que agradecer a Deus por aquilo que Ele tem me dado. Porque é dom de Deus. E eu preciso agradecer a Deus, porque Deus é a fonte da minha alegria. Nós precisamos agarrar aquilo que nós temos, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas se Deus quer que eu viva uma vida simples, humilde nesta terra, que seja com fé e fidelidade ao Senhor. Se Deus me deu a oportunidade de ser rico e próspero nesta vida, com bens e riquezas neste mundo, que seja para a honra e glória ao Senhor. Não é porque eu sou alguma coisa, não é porque eu mereço, é porque aprove a Deus agir dessa forma comigo ou com você. Nós não podemos pautar a nossa vida em relação às outras pessoas. Eu não posso pensar que se eu tenho alguma coisa é porque eu sou merecedor. Vem de Deus. Eu não posso pensar que se eu tenho pouco, o outro é melhor que eu. Porque não é assim. Deus age dessa forma. Nós vemos missionários vivendo em grandes tribulações, perseguições, em misérias físicas, com escassez de tantas coisas, mas ainda assim firmes, convictos de que Deus é rico e galardoador daqueles que o buscam. Vemos também homens e mulheres que desfrutam de grandes recursos e grandes riquezas e são usados de uma maneira tremenda nas mãos de Deus para pregar o evangelho, para falar do amor de Deus. Deus usa cada um em sua circunstância. Deus cria as circunstâncias nas nossas vidas. O que nós precisamos é ser gratos por aquilo que nós temos, reconhecendo que tudo que nós temos, seja o muito, seja o pouco, dom de Deus. O que nos cabe é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E eu quero encerrar com a quarta atitude, para não vivermos em função das riquezas. Porque daí você pode pensar, poxa,
eu não sou rico, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas o importante é que eu tenha a salvação. A impressão que dá é que Jesus muitas vezes é o prêmio de consolação para aqueles que não têm recursos, que não são ricos. E nós precisamos, nós não podemos transformar Jesus como um prêmio de consolação. Nós não podemos pensar desta forma. Eu não sou rico, mas pelo menos tenho Jesus. Independente de eu ser rico ou não, Jesus é a essência da minha existência. Se eu sou rico e tenho Jesus, Jesus é a minha riqueza. Se eu não sou rico e tenho Jesus, Jesus é a minha riqueza. Não é um prêmio de consolação, não é algo que nós podemos olhar e falar, ele é rico, eu sou salvo. Não. Jesus é o maior dádiva que nós poderíamos receber de Deus, independente dos nossos recursos e das nossas riquezas. Nós não temos que avaliar a nossa vida, Jesus de um lado, riquezas do outro. Não, Jesus é a única riqueza que nós temos. É o que é mais importante. Jesus é o nosso poder da cruz. Jesus é a nossa riqueza, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria. Somente Cristo dá sentido à vida. O resto é apenas detalhes. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. O apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos 11:36. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Ainda que eu seja rico ou não, ou Cristo é a minha essência, Cristo é o que é mais importante para a minha vida. Não caia no erro de achar que Jesus é o prêmio da consolação. Não caia no erro de achar que o fato de você ser salvo te consola pelo fato de você não ser rico. Se você usa Jesus para te consolar por não ser rico, você não entendeu o que de fato Jesus é. Porque Jesus é a riqueza tanto para os ricos e poderosos, quanto para o homem mais humilde e trabalhador do dia a dia. Jesus é a essência da nossa existência. Amém? Então, se você não quer viver em função das riquezas, primeiro, avalie suas ambições. O que te move? O que te faz buscar aquilo que você quer buscar? Você está preocupado com status? Você está preocupado em ser reconhecido pelas pessoas? Você está preocupado com o que as pessoas vão pensar ou dizer de você, se você tem ou não? Avalie isso, para que você não corra o risco de estar buscando aquilo que é vaidade e não trará significado ao teu coração. Segundo, seja feliz com o que você tem, satisfaça-se com o que você tem. Seja pouco ou seja muito, saiba que é a porção que Deus te deu, é a alegria que Deus te deu, desfrute dela. Porque você sabe que o mais importante é a salvação. Terceiro, reconheça que tudo que você tem não é porque você conquistou, não é porque você é competente, não é porque você é capaz, é porque vem de Deus, é dom de Deus, é bênção de Deus, é misericórdia de Deus. Deus, aprove a Deus te abençoar com esse determinado recurso. Seja muito ou seja pouco, é dom de Deus, não esqueça disso. E por último, não transforme Jesus num prêmio de consolação. Não faça da salvação algo que te console por não ter a riqueza. Porque não se comparam, não são lados opostos. As riquezas são detalhes. Cristo é a nossa essência.
Cristo é a razão da nossa existência. Amém? Quero, neste momento, fazer uma oração contigo. Vamos orar, porque nós somos tentados, inclinados a buscar riquezas e recursos para nos sentirmos poderosos. Isso faz parte do coração corrupto, pecaminoso que nós temos. Nós precisamos tratar do nosso coração dia após dia, entendendo que Cristo é a nossa riqueza, entendendo que não são o que temos, o que somos aqui neste mundo, que determina, de fato, quem nós somos e que traz, de fato, sentido à nossa vida. Tome cuidado diariamente para que você... Voltamos, irmãos? Então, eu quero encerrar essa devocional desta manhã, orando contigo para que nós não venhamos a cair nas ciladas de alimentarmos, satisfazermos o nosso coração com as riquezas dessa vida, com a falsa sensação de poder, e assim não pagarmos um alto preço, que é passarmos a vida de uma maneira descontente, sem vermos as bênçãos diárias de Deus nas pequenas coisas que nós experimentamos. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e amado Pai, reconhecemos o nosso coração corrupto, sabemos, ó Deus, que somos inclinados a buscar status, reconhecimento dos homens, buscamos, ó Deus, muitas vezes fazer com que as pessoas olhem para nós e nos reconheçam, ó Deus, como pessoas poderosas, que têm alguma coisa, quando na verdade nós não somos nada, nu viemos e nu retornaremos. Diante disso, Senhor, nos ajude a nos agarrarmos naquilo que realmente é importante, aquilo que é eterno, que é a salvação em Cristo Jesus. Não nos deixe, Senhor, colocar o nosso coração nas riquezas. Não nos deixe, ó Deus, sermos ingratos e insatisfeitos com aquilo que o Senhor tem nos dado. Nos ajude, Senhor, a viver uma vida de gratidão, de simplicidade, aproveitando as oportunidades que o Senhor tem nos dado, mas sempre com sabedoria, temor diante do Senhor. Sabendo que o que traz significado à nossa vida não é o que temos e o que somos, mas Cristo Jesus em nós. Abençoa-nos, ó Deus, nos dá um domingo com sabedoria, de maneira que venhamos a refletir sobre a vida da perspectiva bíblica cristã, onde venhamos a entender o sentido da vida. Nos ajude a aproveitar as pequenas coisas que o Senhor nos proporciona. Nos ajude a valorizar em família, os nossos filhos, esposos, familiares, irmãos, amigos, sabendo que a nossa vida é muito breve. Não nos deixe perder as noites de sono com aquilo que não trará significado a nós. É assim que oramos, ó Deus, gratos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, quero encerrar este momento dizendo que a graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco desde agora e para todos sempre. Amém.